sabes porquê que ganhaste a fama de que tudo quanto dizes é pecado? Ou tudo para ti é pecado por ser o profeta Kaku Filipe? Bom, é assim, nós estamos em um tempo, né, em que as pessoas atribuem tudo por nada, não é? Então, como é concretamente, não sei, mas eu poderia dizer que também surge naquela ignorância das pessoas não procurarem compreender ou das pessoas não estarem preparadas para ouvirem daquilo que eu abordo, né? Então, só que há quem pensa que o ignorante são as profecias do seu mensageiro. Exato, é desta maneira, é isto mesmo, porque as pessoas, eu por exemplo, eu consigo compreendê-los, mas eles não param para pensar, para ouvir-me, porque eu já estive lá onde eles estão, eu já pude comer do que eles comem, eu já pude viver o que é que eles comem? No pecado, nas igrejas, na ignorância e assim por diante. Mas eles nunca beberam da água que eu bebo. Okay? Eu sei o sabor da água que eles estão a beber. Eu posso dizer que aqui tem sabor tal, aí tem sabor tal, aí tem sabor tal. Porque um dia também lá eu já estive. Um dia eu já era um deles. Mas porque as pessoas, infelizmente, não procuram compreender, é procurar saber por que eu digo isso. Okay? Qual é o porquê que isto realmente é assim? Será que isto não é realmente aquilo? Bom, assim não tem este tempo. Vai aparecer alguém para uma diversão, é pecado, não, isso aqui não tem nada, não sei mais quanto. Então vão levar-se naquela senda do que aquela pessoa está a dizer. Aí as pessoas ficam distraídas. Na realidade, eu noto que as pessoas não estão preparadas realmente para ouvir do que tem a abordar. Qual é a situação que você relatou ser pecado e as pessoas ficaram assim incrédulas? Pecado isso? E que você entendeu, sinceramente, isso é pecado e as pessoas estão tão incrédulas por isso? Qual é a situação assim que deixou assim admirado, que as pessoas também assustaram que você ter dito é pecado, mas as pessoas também, você viu, não, isso é pecado normalmente, mas as pessoas dizem que não é pecado? Exato, sim. Por exemplo, no caso são vários casos, né? Mas o que vem aqui agora em mente é no caso, por exemplo, um casal, né, tomarem banho juntos, né? E então as pessoas, ao deduzirem isso ou ao levarem isso como assim, como uma admiração, não conseguem compreender-se, porque não é mesmo natural isso. Isso não é normal. Mesmo as pessoas que fazem tais atos, eles sabem que não é normal. Tomar banho juntos? Sim, o casal tomar banho juntos. Então eu não consigo compreender as pessoas. Mas não é normal como se até eles podem dormir na mesma cama, pelados, nus, se envolvem sexualmente e tomar banho é a coisa mais mínima que pode acontecer. Mas é possível um casal de ficarem juntos na sanita? Isso não é normal. Mas de ficar junto na sanita não tem espaço para os dois sentarem para fazerem isso, não tem espaço, mas o casal, a mulher ou o esposo está a defecar enquanto o outro está a lavar os dentes. Sim, mas agora é normal enquanto a esposa está a defecar, o homem está a defecar, a mulher está aí a escovar os dentes? Qual é o anormal nisso? Não, pergunta se é normal. Pode não estar a escovar os dentes, mas já fazer alguma outra coisa. Eu digo assim, o casal está a defecar e a mulher, o homem ou a mulher está aí a escovar os dentes. É normal? Mas não é, quer dizer, é assim, num padrão... Qual é o anormal nisso? Sim, o anormal está onde? O banho, não é? Sabemos que é algo mesmo particular. Existem momentos em que um homem vai poder, por sua vez, ser dado banho. Okay? Existe fase. E chega um momento em que isto termina, em que o homem já não aceita por sua vez ou a mulher que alguém possa dar-lhe assim banho, né? É assim também como o casal. O casal banharem juntos é anormal, mas isto é necessário as pessoas compreenderem que podem não estar prontas ou preparadas para poderem ouvir isso. Mas, apesar de não estarem prontas, né, ou preparadas, vocês podem parar e pensar, é normal um casal banhar juntos. Estão aí banhar para quê? Assim, eu não compreendo, né? Vão banhar mesmo só assim. Então só se esfregar, mas por quê? Tem pressa. O que é que se passa? É uma questão também de romantismo. É aí que está, não é natural. Isto é a mesma coisa, um homem vai manter relação sexual com a sua mulher no carro ou no beco. Não é algo normal, não é natural. Porque em um padrão não normal, as pessoas sabem que talato não é naquele lugar. Existem princípios que a pessoa pode, por sua vez, encarar, ser prudente, não é? E existem princípios que a pessoa pode ver que não é prudente. E este é um dos fatores. Por exemplo, assim, tu estás a me questionar, mas por que não é normal? Até a pessoa fica assim,
É como se a pessoa fica sem conseguir responder. Porque eu vendo assim, pensando a olho nu, ou pensar num sentido normal, consigo compreender que qualquer pessoa poderia compreender isso, que isso não é natural. Isso é uma invenção. Isto é uma forma que não é do natural, que alguém inventou, é algo a mais que as pessoas inventaram. Por isso que vejamos daqui, isso não é para todo mundo, não é todo mundo que faz isso. É um grupo de pessoas que tem este hábito ou este costume. Vamos depois voltar aí. As pessoas, ao fazerem isso, tomam espírito por esta mesma ação. Não, ok, vamos voltar aí. Agora, aceita que alguém seja um verdadeiro cristão que não aceite as mensagens do ministério profético? Na verdade, a pergunta é possível que alguém seja um verdadeiro cristão, mas não aceitando as mensagens do seu mensageiro Caco Filipe? Bom, existem procedimentos para alguém ser um cristão. O cristão significa pequeno Cristo. O cristão é aquele que segue Cristo, isto é, aquele que identifica Cristo através de um ministério. E antes de nós não somos os primeiros a existirmos. Já houve cristãos antes de nós. E ninguém pode romper a fórmula. É conforme para que alguém possa realmente ser angolano, né? Há procedimentos para alguém ter a cidadania angolana. Pese embora, né? Pode-se inventar de uma certa forma de alguém ter a mesma cidadania angolana através pelo casamento, ou que a lei possa assim o conferir para que ele possa ter. Mas para alguém ser um cristão, ele deve identificar Cristo através de um ministério. Por exemplo, se eu estivesse nos dias de Paulo, como poderia tornar-me um cristão? Eu tinha que identificar Cristo no ministério de Paulo, reconhecer que Paulo é o enviado de Cristo para aqueles dias, segundo Atos capítulo 13, versículo 47 e Isaías capítulo 49, versículo 6. Mas suponhamos que eu esteja no tempo, nos dias em que Paulo ministrava, e eu, por sua vez, rejeitasse Paulo. Mas agora a pergunta seria possível eu ser um cristão nos dias de Paulo sem que eu reconhecesse Paulo como enviado de Cristo? Bem dizer, seria possível eu ser cristão crucificando Isaías capítulo 49, versículo 6, que se aplicava a Paulo? Ou então, poderia eu ser um cristão nos dias em que Paulo me ministrava sem que eu fosse um seguidor de Paulo? Bom, vamos encontrar que a resposta será não. Então, sendo que a resposta é não, a mesmíssima coisa é hoje. Alguém pode ser um filho de Deus. E há muitos filhos de Deus que não creem no profeta Caco Filipe. Mas para este filho de Deus se tornar um cristão, porque todo filho de Deus, um dia ou outro, ele vai crer naquele que Cristo enviou. Mas ele hoje é um filho de Deus. Mas ele não reconheceu a voz de Cristo através daquele que Cristo enviou. Por isso que ninguém morrerá enquanto ele for um filho de Deus sem reconhecer aquele que Cristo enviou. Se ele viver enquanto Caco Filipe está a ministrar, significa que ele, por sua vez, vai reconhecer Caco Filipe. Mas se Caco Filipe morre, não é? E ele continua vivo, ele vai reconhecer o outro que Caco Filipe enviar. Então, não é possível, não é, alguém ser um cristão genuíno enquanto ele rejeitar aquele que Cristo enviou, que é Caco Filipe. Permita-me só ler rapidamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Paulo disse assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou lá preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então, em 2 Coríntios 11:10, Paulo diz: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Cássia. Então, aqui nós vemos claramente que a verdade de Cristo, o evangelho da circuncisão, porque Paulo pregou o evangelho da incircuncisão e Pedro pregou o evangelho da circuncisão. O evangelho, isso está descrito em Gálatas capítulo 2, versículo 7, que Pedro pregou o evangelho da circuncisão e Paulo pregou o evangelho da incircuncisão. O evangelho de Paulo, enquanto Paulo ministrava para aqueles dias,
era a verdade de Cristo para todos os homens e mulheres que viviam naqueles dias. Ninguém poderia ser um verdadeiro cristão genuíno se ele, por sua vez, não pudesse reter a palavra tal como Paulo havia pregado. Ok. Por isso que Paulo aí realçou no final do versículo 1 a 2 de 1 Coríntios 15 que a menos que tenha escrito em vão. Por isso que não é possível alguém realmente ser um cristão genuíno, rejeitando, não somente para os nossos dias, em que Caco Filipe me ministra. Isso refiro-me em todas as gerações antes da nossa geração, em que havia um mensageiro de Cristo, como também para as próximas gerações, em que Cristo suscitará um outro mensageiro. Ninguém tem como tornar-se um verdadeiro cristão genuíno se ele rejeitar o enviado de Cristo para os seus dias, segundo Mateus capítulo 23, versículo 34 a 35. Muito bom, muito bom, muito bom.